Na central de emergências, a atendente Júlia atendeu uma chamada que fez seu coração disparar. Uma voz infantil emergiu do silêncio, carregada de urgência e medo. Alô, socorro, emergência. Oi, eu tô aqui. Qual o seu nome? Júlia respondeu prontamente, mantendo sua voz o mais calma possível. Eu tô com fome. Meu nome é Lara. Minha mãe não acorda, por isso liguei. Eu não sei onde estou. A preocupação de Júlia aumentou. Lara, você está sozinha? Tem como passar o telefone para um adulto? Eu estou presa em algum lugar. As portas estão trancadas, não consigo sair. Tentei gritar, mas ninguém apareceu para abrir a porta. Lara, olhe pela janela. Você vê alguma coisa que possa me ajudar a encontrar você? Também tem um cachorro aqui, mas ele não acorda igual a mamãe. A casa vizinha não tem ninguém e está caindo aos pedaços, mas a porta ainda parece nova. Ela é toda vermelha e tem um carro que tá... De repente, a linha caiu. Alô? Alô? Júlia chamou, mas não houve resposta. Ela tentou retornar a ligação várias vezes, sem sucesso. Sem perder mais tempo, ligou para a polícia, passando todas as informações que Lara tinha fornecido. Recebemos uma chamada de uma garota que parece ter entre 6 e 8 anos. Ela disse que sua mãe não acordava e que estava presa em um local que não conhece. As únicas pistas são uma árvore com flores amarelas, um cachorro que, segundo ela, não acorda, e uma casa vizinha que parece estar abandonada e tem uma porta vermelha. A garota se chama Lara e diz estar com fome. Pela sua voz, ela parecia cansada. Não conseguimos rastrear o local exato da ligação, mas temos uma área aproximada. Do outro lado da linha, o policial Douglas captou a urgência na voz de Júlia e acionou imediatamente a sua viatura. Chegando na região indicada, ele começou a patrulhar as ruas, sua atenção dividida entre a estrada e as casas ao redor. Base, aqui é a viatura 22, estou na área. Começando a busca agora, disse Douglas pelo rádio. Douglas parava frequentemente, descendo para conversar com os moradores locais. Em cada interação, ele repetia a descrição dada por Lara. Uma casa possivelmente abandonada com uma porta vermelha. Você viu alguma casa com essas características por aqui? Perguntava ele aos pedestres e moradores. Um após o outro, os moradores balançavam a cabeça, expressões de confusão e preocupação espelhando a de Douglas. Uma porta vermelha? Não, não me lembro de uma casa assim por aqui, diziam eles, um após o outro. A luz do dia começava a desaparecer, e a frustração de Douglas crescia com cada resposta negativa. Ele sabia que cada minuto era crucial e que Lara e sua mãe precisavam de ajuda urgente. No entanto, sem um local específico e com a falta de informações adicionais, a busca estava se provando mais difícil do que esperado. Determinado, Douglas continuou a busca, esperando encontrar a casa misteriosa com a porta vermelha ou qualquer sinal que pudesse levar a Lara. O policial Douglas havia começado sua manhã com uma urgência palpável, imediatamente após receber o chamado sobre a jovem garota desaparecida. Com um senso de dever inabalável, ele percorreu diversos bairros, batendo de porta em porta e questionando moradores sobre qualquer pista que pudesse levar ao paradeiro da menina. A primavera trouxe não só o renascimento da natureza, mas também dificuldades adicionais para as buscas, pois muitas casas ostentavam jardins com plantas que desabrochavam em flores amarelas, tornando mais complicado identificar a residência descrita na ligação de emergência. A raridade de uma casa com porta vermelha apenas aumentava a complexidade da busca. As horas se passaram rapidamente e a luz do dia começava a se esvair. Douglas, já exausto, mas não menos determinado, parou diante de uma casa onde um senhor de semblante fechado e sem uma das pernas estava sentado em uma cadeira. O oficial se aproximou com respeito e educação. Bom dia, senhor. Desculpe o incômodo. O senhor por acaso conhece alguma casa por aqui que tenha uma porta vermelha e pareça estar abandonada? Estamos procurando uma garota que...
Antes que Douglas pudesse terminar sua pergunta, o homem, claramente irritado, interrompeu bruscamente. Não, disse ele secamente, levantando-se com dificuldade e começando a se afastar. Douglas, percebendo o desconforto do senhor, não insistiu e continuou sua busca, mas a falta de sucesso o levou de volta àquela mesma casa horas mais tarde. O senhor ainda estava lá, parecendo tão inacessível quanto antes. Douglas, ciente do tempo escasso e da gravidade da situação, tentou novamente. Com licença, senhor. Uma garota nos ligou dizendo que estava presa em uma casa. Ela mencionou uma porta vermelha e um cachorro adormecido com flores amarelas no jardim. Ela disse que estava com fome. Qualquer informação pode ser crucial. Por favor, se o senhor souber de algo. O homem franzia a testa enquanto ouvia, sua expressão endurecida suavizando um pouco ao absorver a urgência na voz de Douglas. Olha, eu sei de um lugar que pode ser o que vocês estão procurando. Não é aqui perto, tem que entrar na mata um pouco, uns quarteirões para lá. Apontou com um gesto vago para o norte. Mas cuidado, é um local conhecido por ser frequentado por gente de má índole. Douglas anotou rapidamente as direções e agradeceu ao homem, que agora mostrava um vislumbre de preocupação. Consciente dos perigos, mas motivado pela possibilidade de encontrar a garota, Douglas chamou reforços e se preparou para seguir as instruções do senhor, esperançoso, mas cauteloso sobre o que poderia encontrar naquele lugar isolado e potencialmente perigoso. Douglas, com as direções recebidas, dirigiu-se ao local indicado, que, mesmo localizado dentro dos limites da cidade, era de acesso complicado, escondido pela vegetação densa e pelo esquecimento urbano. O caminho sinuoso e a falta de manutenção dificultavam a passagem, refletindo o isolamento da área. Depois de algum tempo seguindo as instruções, uma grande árvore com flores amarelas surgiu à vista, marcando a proximidade das casas descritas pelo senhor. Próximo à árvore, duas construções abandonadas se destacaram, uma delas com a notória porta vermelha mencionada na ligação de emergência. Imediatamente, Douglas chamou reforços, enquanto avaliava a situação. Tentou abrir a porta da casa com a porta vermelha, mas encontrou-a trancada. Ao lado, um cachorro jazia imóvel, e a triste constatação de que estava morto aumentou a tensão do momento. Douglas chamou por qualquer ocupante da casa, mas o silêncio que retornou apenas intensificou a atmosfera de abandono. Sem hesitar, ele arrombou a porta para adentrar o local. O interior da casa era um retrato de desolação, móveis cobertos de poeira, papéis espalhados e um cheiro forte de mofo preenchiam o ambiente. Na entrada, um homem estava caído, claramente sem vida há dias. A cena sugeria uma morte não recente. Douglas, mantendo a compostura, continuou a busca e logo encontrou outra porta trancada. Com um esforço considerável, ele quebrou a fechadura e abriu caminho. No quarto, uma cena ainda mais perturbadora o aguardava. Uma garota pequena, desacordada no chão ao lado de uma mulher que já estava sem vida há alguns dias. A menina, que ele presumiu ser Lara, estava fria ao toque, mas ainda respirava, embora fraco. Ele tentou acordá-la e, para seu alívio, ela abriu os olhos e pediu comida, sinal de que havia sobrevivido sozinha e em condições extremas por vários dias. Observando-a melhor enquanto a ajudava, Douglas notou a heterocromia, um olho de cada cor. Um detalhe raro e intrigante que destacava ainda mais a singularidade daquela pequena sobrevivente. Ele a levou até a viatura e ofereceu alguns biscoitos que guardava para emergências. Lara devorou-os com uma urgência que partiu o coração do policial. Pouco tempo depois, outras viaturas e ambulâncias chegaram ao local. Lara foi prontamente levada ao hospital para avaliação médica, enquanto Douglas, a quem ela se agarrou firmemente, acompanhou-a. Os exames médicos revelaram que, apesar da desnutrição e do trauma, ela não precisaria de internação imediata. A situação de Lara se complicou ainda mais
ao descobrir-se que ela não tinha pai registrado e, com a morte de sua mãe naquela casa, não havia parentes conhecidos. O registro policial confirmava sua completa falta de familiares vivos, deixando Douglas e os serviços sociais diante de um novo desafio: encontrar um futuro seguro para Lara em meio ao seu passado trágico. A pequena Lara parecia ter encontrado um refúgio seguro ao lado do policial Douglas, que sentiu uma conexão instantânea com a garotinha. Ele decidiu, após algumas ligações e considerações, que não permitiria que ela fosse para um orfanato. Em vez disso, ele a levaria para sua própria casa, um gesto de bondade que refletia seu compromisso não apenas como policial, mas como pessoa. Antes de saírem, Douglas precisou formalizar a situação com o depoimento de Lara, que, mesmo assustada, tentou relatar os eventos daquele dia fatídico. "Lara, pode me contar o que aconteceu?" perguntou Douglas gentilmente, enquanto se agachava para ficar no nível dos olhos dela. Com uma voz trêmula, Lara explicou: "Mamãe e o senhor que eu chamava de papai me levaram para aquela casa. Mamãe me disse para me esconder no armário e ficar quieta. Quando eu saí, o quarto estava trancado e ela não respondia mais." As palavras de Lara ajudaram a polícia a compreender melhor a cena. O homem sem vida encontrado era seu padrasto, e agora a história trágica começava a se desenrolar. Enquanto Douglas a levava para sua casa, a garotinha chorava silenciosamente, demonstrando uma força surpreendente para alguém tão jovem que havia perdido tanto em tão pouco tempo. Ao chegar em casa, Douglas apresentou Lara à sua esposa Rosa. Rosa imediatamente sentiu uma onda de compaixão pela menina. "Olá, Lara. Sou a Rosa. Você vai ficar conosco agora, querida", disse ela com um sorriso acolhedor. Rosa conduziu Lara até um quarto que rapidamente preparara para ela. A pequena, exausta e ainda processando as recentes reviravoltas, mal tocou o travesseiro e já estava dormindo profundamente. "Tão jovem, mas já passou por tantas coisas horríveis", comentou Rosa com Douglas, enquanto eles observavam Lara dormir. "Ainda bem que você a encontrou. Amanhã farei um café da manhã especial para ela." Douglas e Rosa, casados há 5 anos, sempre sonharam em ter um filho, mas por várias razões, esse sonho foi sendo adiado. Agora, a chegada inesperada de Lara parecia um sinal, um novo começo. Na manhã seguinte, Lara acordou visivelmente triste, consciente da realidade de que havia perdido seus pais. Rosa, com todo o carinho do mundo, preparou um café da manhã caprichado para tentar alegrar a garota. "Bom dia, Lara. Espero que goste de panquecas", disse Rosa, tentando animá-la com um sorriso. Douglas chegou em casa nesse momento trazendo roupas novas para Lara, que iluminou um pouco ao ver os presentes. "Olha só o que eu trouxe para você. Espero que goste", disse Douglas, mostrando-lhe as roupas. Lara sorriu timidamente, agradecendo com um abraço apertado. Douglas e Rosa dedicaram o final de semana a fazer Lara se sentir querida e protegida. Levaram-na a parques de diversões, shopping e ao cinema, tentando preencher seus dias com alegria e normalidade. Entre uma atividade e outra, conversavam muito. Lara contou que passava muito tempo sozinha em casa, pois sua mãe trabalhava até tarde, e seu padrasto, apesar de raramente estar presente, sempre a tratava bem e trazia presentes quando aparecia. Esses momentos revelavam mais sobre a vida que Lara levava antes da tragédia e ajudavam Douglas e Rosa a entender melhor a menina que, por circunstâncias do destino, agora fazia parte de suas vidas. Eles se comprometeram a proporcionar a Lara todo o amor e segurança que ela precisava para superar seu passado e construir um futuro feliz. A pequena Lara parecia ter encontrado um refúgio seguro ao lado do policial Douglas, que sentiu uma conexão instantânea com a garotinha. Ele decidiu, após algumas ligações e considerações, que não permitiria que ela fosse para um orfanato. Em vez disso, ele a levaria para sua própria casa, um gesto de bondade que refletia seu compromisso não apenas como policial,
mas como pessoa. Antes de saírem, Douglas precisou formalizar a situação com o depoimento de Lara, que, mesmo assustada, tentou relatar os eventos daquele dia fatídico. Lara, pode me contar o que aconteceu? Perguntou Douglas gentilmente enquanto se agachava para ficar no nível dos olhos dela. Com uma voz trêmula, Lara explicou. Mamãe e o senhor que eu chamava de papai me levaram para aquela casa. Mamãe me disse para me esconder no armário e ficar quieta. Quando eu saí, o quarto estava trancado e ela não respondia mais. As palavras de Lara ajudaram a polícia a compreender melhor a cena. O homem sem vida encontrado era seu padrasto, e agora a história trágica começava a se desenrolar. Ao chegar em casa, Douglas apresentou Lara à sua esposa, Rosa. Rosa imediatamente sentiu uma onda de compaixão pela menina. Olá, Lara, sou a Rosa. Você vai ficar conosco agora, querida, disse ela com um sorriso acolhedor. Rosa conduziu Lara até um quarto que rapidamente preparara para ela. A pequena, exausta e ainda processando as recentes reviravoltas, mal tocou o travesseiro e já estava dormindo profundamente. Tão jovem, mas já passou por tantas coisas horríveis, comentou Rosa com Douglas enquanto eles observavam Lara dormir. Ainda bem que você a encontrou. Amanhã farei um café da manhã especial para ela. Douglas e Rosa, casados há 5 anos, sempre sonharam em ter um filho, mas por várias razões, esse sonho foi sendo adiado. Agora, a chegada inesperada de Lara parecia um sinal, um novo começo. Na manhã seguinte, Lara acordou visivelmente triste, consciente da realidade de que havia perdido seus pais. Rosa, com todo o carinho do mundo, preparou um café da manhã caprichado para tentar alegrar a garota. Bom dia, Lara. Espero que goste de panquecas, disse Rosa tentando animá-la com um sorriso. Douglas chegou em casa nesse momento, trazendo roupas novas para Lara, que iluminou um pouco ao ver os presentes. Olha só o que eu trouxe para você. Espero que goste, disse Douglas mostrando-lhe as roupas. Lara sorriu timidamente, agradecendo com um abraço apertado. Douglas e Rosa dedicaram o final de semana a fazer Lara se sentir querida e protegida. Levaram-na a parques de diversões, shopping e ao cinema, tentando preencher seus dias com alegria e normalidade. Entre uma atividade e outra, conversavam muito. Lara contou que passava muito tempo sozinha em casa, pois sua mãe trabalhava até tarde e seu padrasto, apesar de raramente estar presente, sempre a tratava bem e trazia presentes quando aparecia. Esses momentos revelavam mais sobre a vida que Lara levava antes da tragédia e ajudavam Douglas e Rosa a entender melhor a menina que, por circunstâncias do destino, agora fazia parte de suas vidas. Eles se comprometeram a proporcionar a Lara todo o amor e segurança que ela precisava para superar seu passado e construir um futuro feliz. A revelação de que o homem encontrado morto era o padrasto de Lara, mas que ela o chamava carinhosamente de pai, acrescentou uma camada de complexidade ao já doloroso caso. Douglas, assim que soube dessa informação, fez questão de atualizar seus colegas na delegacia. É isso, ele era o padrasto dela, mas ela o tratava como se fosse seu pai verdadeiro, explicou Douglas ao telefone. Tem mais alguma novidade da investigação? Sim, Douglas. Os exames toxicológicos confirmaram a presença de veneno nos corpos da mãe, do padrasto e até do cachorro. Parece que foi isso que causou a morte deles, respondeu o colega, sua voz carregada de seriedade. Douglas desligou o telefone, sentindo o peso das novas descobertas. Quando voltou para casa, notou que Lara começava a sentir fortes dores de barriga. Ele e Rosa cuidaram dela com remédios e a acomodaram confortavelmente para descansar. Observando Lara dormir, o casal compartilhava um olhar de preocupação e carinho. Ela é tão corajosa, Rosa. Já passou por tanto... murmurou Douglas, sua voz baixa para não perturbar o silêncio reconfortante. Eu sei, amor,
Mas você disse que isso é temporário. Você realmente acha que ela vai acabar no orfanato se nenhum parente aparecer? Rosa perguntou, a voz trêmula com a ideia de Lara ter que enfrentar mais uma adversidade. Eu não sei, Rosa. Espero que não. Vamos ver o que podemos fazer, tá bom? Douglas tentou oferecer algum conforto, mas a incerteza pairava no ar. A noite caiu tranquila, até que um barulho perturbador vindo da parte de baixo da casa rompeu o silêncio. Douglas acordou imediatamente e, com cautela, foi verificar o que estava acontecendo. Fique aqui, vou ver o que é. Pode ser algo sério, disse ele pegando sua lanterna. Rosa, preocupada, dirigiu-se ao quarto de Lara para verificar se ela estava segura. A menina dormia pacificamente, alheia à confusão lá fora. Enquanto isso, Douglas observou que a fechadura da porta da frente havia sido danificada. Alguém havia tentado invadir, mas felizmente a grade de segurança manteve a porta intacta. Ao perceber outro ruído, ele rapidamente foi até a porta dos fundos, onde se deparou com uma figura suspeita tentando entrar. Ei! Quem está aí? Gritou Douglas, sua voz firme e autoritária. A figura, percebendo que havia sido descoberta, saiu correndo, desaparecendo na escuridão da noite. Douglas tentou seguir, mas o invasor já havia sumido. Imediatamente ele chamou a polícia, relatando o incidente. Não consegui ver direito, estava muito escuro, mas tenho quase certeza de que estavam atrás de Lara. Em mais de 10 anos vivendo aqui, nunca aconteceu nada parecido. Este é um bairro seguro e todos sabem que sou policial, explicou Douglas ao oficial que atendeu a ocorrência. A polícia vasculhou a área, mas nenhuma pista foi encontrada. Douglas, frustrado e preocupado, voltou para casa. Está tudo bem, Lara ainda está dormindo. Não acordou com todo esse alvoroço, disse Rosa, aliviada ao ver que Douglas estava ileso. O casal decidiu reforçar a segurança da casa e ficar ainda mais vigilante. Apesar do susto, eles estavam determinados a proteger Lara, que havia se tornado parte de suas vidas em tão pouco tempo. A possibilidade de alguém querer fazer mal à pequena Lara apenas reforçava o desejo do casal de mantê-la segura e, se possível, evitar que ela tivesse que enfrentar mais uma mudança drástica indo para um orfanato. No dia seguinte, Douglas decidiu não ir trabalhar. Tinha solicitado alguns dias de férias para poder ficar ao lado de sua esposa, Rosa, e de Lara, a menina que havia rapidamente se tornado uma parte importante de suas vidas. Os dias seguintes foram preenchidos com momentos de uma alegria quase esquecida, enquanto os três se entrelaçavam cada vez mais, formando uma unidade familiar que parecia ter existido sempre. Em um desses dias pacíficos, enquanto a família compartilhava o espaço comum da casa, Rosa olhou para Douglas com um misto de esperança e seriedade. Douglas, você acha que nós poderíamos adotar a Lara? Perguntou ela, tocando delicadamente no assunto que vinha ocupando seus pensamentos. Douglas, enquanto folheava algumas páginas de um relatório policial, levantou o olhar, não completamente surpreso pela pergunta, mas ciente da complexidade que a situação implicava. Eu pensei nisso também, amor. É complicado, claro, mas prometo que, assim que resolvermos tudo, vou fazer o que estiver ao meu alcance para que ela fique conosco permanentemente. Ele respondeu com uma determinação que refletia seu crescente afeto por Lara. Na manhã seguinte, enquanto Rosa conversava com Lara na cozinha, Douglas estava ocupado preparando o café da manhã. A menina, que a cada dia se mostrava mais alegre e comunicativa, de repente contorceu-se de dor, levando as mãos ao estômago. Oh, querida, o que foi? Rosa se apressou em perguntar, preocupada. Douglas correu para o lado delas, sentindo uma pontada de culpa, preocupado que algo que ele tivesse preparado pudesse ter causado a dor. Está tudo bem, Lara? Perguntou ele, tentando esconder sua ansiedade. Com lágrimas nos olhos, Lara hesitou, mas então falou com uma voz baixa. Mamãe. Ela me pediu para guardar um segredo. Disse que as pessoas não iriam gostar de mim se soubessem.
Lara, você pode nos contar qualquer coisa. Nós te amamos e nada vai mudar isso. Rosa interveio rapidamente, oferecendo um olhar repleto de amor e segurança. No entanto, antes que Lara pudesse responder, sua dor intensificou-se e ela começou a tremer de febre. Em um instante, a menina desmaiou nos braços de Rosa. Sem perder um segundo, Douglas pegou Lara no colo e juntos correram para o hospital. Lá, Lara foi imediatamente atendida por uma equipe de médicos, enquanto Douglas e Rosa aguardavam ansiosamente no corredor, cada minuto se estendendo como uma eternidade. Ela vai ficar bem, não é? Rosa perguntou, segurando firmemente a mão de Douglas. Vai sim! Ela é forte! E estamos aqui com ela! Respondeu Douglas, tentando oferecer conforto a ambos. Esse incidente reforçou o quanto Lara já havia se tornado essencial em suas vidas. O pensamento de que ela poderia um dia ter que ir embora era doloroso demais para considerar. Naquela sala de espera, entre o cheiro de antisséptico e o som dos passos apressados dos médicos, Douglas e Rosa fizeram uma promessa silenciosa de fazer o possível para garantir que Lara nunca lhes faltasse. Após angustiantes horas de espera na emergência do hospital, Douglas e Rosa foram abordados por uma equipe de médicos que, com expressões sérias, trouxeram notícias surpreendentes. Junto a eles, estava um oficial da polícia, indicativo de que a situação era mais grave do que imaginavam. Descobrimos várias pedras presas no intestino dela. Começou o médico, olhando alternadamente para Douglas e Rosa. Tivemos que realizar uma cirurgia de emergência para remover essas pedras, que suspeitamos serem diamantes. Rosa cobriu a boca com as mãos, chocada. Diamantes? Ela murmurou, incrédula. Sim, confirmou o médico. Estamos esperando a análise, mas a forma e a densidade são consistentes com diamantes. Douglas apertou os punhos, a raiva fervilhando por dentro. Quem faria algo assim? Fazer ela engolir diamantes? O oficial interveio. Estamos investigando, senhor. Vamos precisar falar com Lara assim que ela estiver disposta. Apesar da situação dramática, o casal estava aliviado ao saber que Lara estava fora de perigo, embora precisasse permanecer no hospital por alguns dias para recuperar-se da cirurgia. Douglas tentava controlar sua indignação, aguardando ansiosamente o momento em que poderia conversar com Lara sobre o ocorrido. Quando Lara finalmente acordou, Douglas e Rosa estavam ao seu lado, mas decidiram não tocar no assunto das pedras imediatamente, permitindo que Lara se recuperasse da anestesia. No entanto, foi a própria menina que trouxe o tema à tona. Mamãe me pediu para engolir aquelas pedras, Lara disse de repente, a voz ainda fraca. Ela disse que um homem estava vindo para roubá-las porque elas valiam muito. Rosa suavemente acariciou o cabelo de Lara, enquanto Douglas ouvia atentamente. Ela disse para eu não contar a ninguém, continuou Lara, porque as pessoas não iriam gostar de mim se soubessem. Douglas se inclinou para a frente, segurando a mão de Lara. Você fez o que sua mãe pediu para proteger vocês, e isso é muito corajoso. Nós ainda amamos você, Lara. Não importa o que aconteceu. Lara começou a chorar, as lágrimas escorrendo livremente. Nem minha mãe disse que me amava, soluçou. Oh, querida, Rosa disse, envolvendo Lara em um abraço reconfortante. Nós estamos aqui agora e vamos cuidar de você. Nós te amamos muito. Douglas e Rosa passaram as horas seguintes ao lado da cama de hospital de Lara, oferecendo todo o conforto e amor que podiam. O incidente havia fortalecido ainda mais o vínculo entre eles, e ambos sabiam que, independentemente dos desafios legais e burocráticos pela frente, eles fariam o que estivesse ao seu alcance para proteger Lara e garantir que ela nunca mais tivesse que enfrentar algo tão horrível sozinha. À medida que Lara se recuperava fisicamente, o casal planejava como poderiam proporcionar um futuro seguro e cheio de amor para ela, conscientes de que a jornada seria difícil,
mas determinados a enfrentá-la juntos. Dias após receber alta do hospital, Lara estava finalmente voltando para casa. Porém, para ela, casa significava o lar de Douglas e Rosa, onde se sentia amada e protegida. "Estou com saudades de casa", ela confessou enquanto eles dirigiam para lá, um sorriso tímido adornando seu rosto ao pensar no conforto que a esperava. Douglas e Rosa trocaram olhares entendidos. Eles sabiam, sem dúvidas, que Lara agora era uma parte essencial de suas vidas e estavam determinados a fazer tudo ao seu alcance para protegê-la. Uma vez em casa, enquanto Rosa e Lara ficavam acomodadas, Douglas decidiu ir até a delegacia em busca de atualizações sobre a investigação. Na delegacia, ele descobriu que os diamantes encontrados com Lara eram provenientes de um roubo a uma loja de joias de luxo que havia ocorrido alguns meses antes. Até agora ninguém foi detido, mas suspeitamos que a mãe de Lara e o padrasto estivessem envolvidos, possivelmente com mais pessoas, explicou o detetive. Douglas, preocupado com a segurança de sua família, perguntou sobre possíveis ameaças. "Estamos fazendo tudo o que podemos para garantir a segurança de todos os envolvidos, Douglas. Continuaremos as investigações", assegurou o detetive. Nos dias seguintes, a vida na casa de Douglas e Rosa começou a ganhar certa normalidade. Lara começou a explorar mais sua liberdade, brincando na frente da casa e andando de bicicleta, sempre sob a vigilância de um adulto. O casal, profundamente ligado à menina, decidiu dar um passo adiante e iniciou o processo de adoção, dado que nenhum parente havia sido encontrado. Um dia, desejando compartilhar a boa notícia da adoção com Lara, Douglas e Rosa foram até o quarto dela para chamá-la, mas, para sua surpresa, ela não estava lá. Com o coração acelerado, eles procuraram por ela em toda a casa, mas Lara havia desaparecido. A angústia os consumia enquanto corriam para fora, esperando encontrá-la a salvo. Do lado de fora, o pior temor de Douglas pareceu se materializar. Lara estava conversando com um homem que eles não reconheciam. O homem, percebendo a aproximação de Douglas e Rosa, agarrou Lara pelo braço e começou a puxá-la, insistindo para que ela fosse com ele. "Lara!" Rosa gritou, seu coração batendo descompassado. "Largue-a agora!" Douglas exigiu, correndo em direção a eles com uma determinação feroz. O homem hesitou por um momento, claramente surpreso pela reação imediata de Douglas. Lara, assustada, tentou se desvencilhar do aperto do homem. "Por favor, eu não quero ir!" ela implorou, lágrimas brotando em seus olhos. Douglas alcançou o homem, sua mão firme agarrando o braço que prendia Lara. Com uma força guiada pelo puro instinto de proteção, ele conseguiu libertar Lara, abraçando-a imediatamente enquanto Rosa chamava a polícia. Enquanto a polícia chegava e o homem era detido, Douglas e Rosa confortavam Lara, assegurando que ela estava segura agora. O amor e a determinação que sentiam por ela eram inabaláveis, e esse incidente apenas reforçou sua resolução de nunca deixar que nada de mal acontecesse à menina, que haviam aprendido a chamar de filha. Naquele momento de tensão, enquanto o homem era algemado e levado pelos policiais, Douglas não conseguia tirar os olhos dele. A heterocromia, um olho de cada cor, assim como Lara, era uma coincidência surpreendente. As dúvidas assaltaram sua mente, e a pergunta inevitável se formou. Seria possível que esse homem fosse o pai biológico de Lara? Na delegacia, a verdade veio à tona mais rápido do que Douglas poderia ter antecipado. O homem misterioso foi identificado e, sob interrogatório, revelou sua verdadeira identidade e todos os detalhes sórdidos de sua história. "Sim, eu sou o pai biológico de Lara", confessou ele, seu rosto sem expressão. "E sim, eu roubei aqueles diamantes. Precisava de um lugar seguro para escondê-los temporariamente, então levei para a mãe de Lara." Douglas, tentando manter a calma, perguntou: "E por que Lara teve que engolir os diamantes?" O homem suspirou, seu olhar distante. "Isso foi ideia da mãe dela. Ela se tornou gananciosa, queria os diamantes para si
e se recusou a devolvê-los. Quando percebi que ela não iria cooperar, decidi agir. Então, você envenenou ela e o namorado dela? Douglas pressionou, sua voz firme. Eu ofereci uma bebida para eles. Sim. Depois de beberem, avisei que estava envenenada e disse que daria o antídoto se me dissessem onde estavam os diamantes. O namorado, antes de desmaiar, disse que Lara tinha engolido os diamantes. A mãe dela, porém, se recusou a dizer onde a menina estava. Então eu a tranquei no quarto. Douglas absorveu a história, chocado com a crueldade dos eventos. E Lara? Você sabia que ela estava lá? Não, eu não tinha ideia. O homem admitiu, um vestígio de remorso em sua voz. Depois de seu depoimento, o pai de Lara também entregou seus cúmplices no crime, facilitando a ação da polícia em desmantelar toda a rede. Aliviado por finalmente ver o fim daquela saga tortuosa, Douglas voltou para casa para compartilhar as novidades com Rosa e Lara. Tudo acabou, ele anunciou, abraçando-as. Todos os envolvidos foram presos. Lara, que até então não sabia da existência de seu pai biológico, ouviu a notícia sem muita emoção. O conceito de pai já estava solidamente associado a Douglas em sua mente. Os dias seguintes trouxeram uma ansiedade misturada com esperança enquanto aguardavam notícias do processo de adoção. Quando finalmente a carta chegou, Rosa e Douglas a abriram juntos, mãos tremendo. Lágrimas de alegria rolaram quando leram que a guarda de Lara lhe seria concedida. É oficial, Douglas disse com voz embargada pela emoção. Você é nossa filha agora, Lara. Lara, superando a surpresa inicial, começou a chorar também, correndo para abraçar Douglas e Rosa. Eu amo vocês, ela disse, entre soluços felizes. Os três se abraçaram, um círculo de amor e alívio. Era o fim de uma longa jornada de incertezas e o começo de uma nova vida juntos. A sala estava cheia de risos e choros de felicidade, enquanto eles celebravam não apenas a segurança e o amor, mas também o início de uma vida familiar que todos ansiavam por ter.